Você pode se assentar um pouquinho? Deixa eu pedir. Hoje é o dia do serviço do Leandrinho lá, ele chega um pouquinho depois, né? Humbertinho, se vocês conseguirem ligar esse violão, liga ele aqui, fazendo um favor. Coloca ele no lugar do contrabaixo. E eu vi que ele tem uma outra entrada lá, que é o XLR. E ele também, se você desconectar um microfone, conectar, ele pega também. Vê se você consegue ligar, faz os testes aí. E enquanto isso eu vou já introduzindo aquilo que a gente precisa introduzir. E a gente veio para falar do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a gente entrou nesse assunto que o pastor Cirino acabou de comentar, de dízimos e ofertas. É que a gente está sempre prestando serviços. E sabe aquele dia que o Senhor põe você em silêncio só para você escutar um cliente? Tipo assim. Aí eu estava conversando com um rapaz. Obrigado, presbítero. Eu estava conversando com um rapaz e ele estava me contando um pouquinho da história dele. Eu precisava receber um dinheiro dele, né? Ele, antes de me pagar, a gente estava conversando. E ele falou assim: então faz pouco tempo que eu estou em Rio Preto. Eu sou de São Paulo, né? E eu era repórter. E eu acabei capotando meu carro assim. E agora eu vim trabalhar em Rio Preto e tal, mas no capotamento do carro eu perdi a minha visão, porque os cacos de vidro, ele foi me contando a história, né? Então eu perdi a visão de um olho, só tô com um olho bom e tal, e aí ele foi conversando comigo. E nisso que ele estava falando das suas tragédias e problemas, ele falou assim: olha, já é o terceiro acidente que eu sofro, eu quase fui pro outro lado, mas eu acho que eu tenho ainda karma para cumprir. Acho não, eu tenho certeza que eu tenho karma para cumprir. Quando ele falou isso, eu falei: opa, eu sei dessa história. Eu tenho um livro lá sobre karma. Bom, já falei para vocês, eu já vi de tudo, estudei de tudo para comparar com a palavra de Deus. Já disse aqui uma vez, eu não sou cristão por falta de opção. E eu sou cristão porque o Espírito Santo me convenceu que Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos cristãos porque Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? E quando ele falou isso, eu fiquei atento. E foi nesse momento que é aquele momento que o Senhor fala assim: ó, fica em silêncio e só escuta. Porque tem pessoas que não adianta você ficar falando, porque elas nunca vão entender, também nunca vão aprender. Talvez não é a hora dela de ouvir. E talvez é a pessoa que está fechada para o evangelho. Assim como aconteceu na Bíblia também. Homens ungidos de Deus, como o apóstolo Paulo, pregou o evangelho e Deus usou assim poderosamente. E pessoas não se converteram. Não tem esses registros na Bíblia? Inclusive o próprio povo que o apóstolo Paulo e Silas foi lá, abençoou, pregou o evangelho, houve cura de enfermos, muitas libertações. Esse próprio povo foi lá e apedrejou eles, porque eles não receberam a adoração daquele povo, porque aquele povo queria adorar eles e até fazer sacrifício por eles. Acho que é depois de Atos 19, né? Tá esse registro na Bíblia. E aí então tem gente que parece que o Senhor fala assim: ó, fica aqui, quietinho, só escuta. Ele falou assim: então eu tenho karma ainda para cumprir. E aí, quando ele falou isso, eu falei: mas você acredita realmente em karma? Eu falei: lógico que eu acredito. Nas minhas vidas passadas, mas é claro que a gente, por conta de um córtex da memória lá, a gente não se lembra das vidas passadas. Ele falou para mim, né? Essa semana, foi terça-feira. Então, né? Mas eu devia ter sido uma pessoa horrível e por isso que eu tenho que ficar pagando algumas coisas aqui. E aí, quando ele foi falando isso, é lógico que eu fui lembrando do evangelho, porque quem aceita o evangelho, quem pagou o preço da maldição na cruz do Calvário foi Jesus Cristo Nazareno. Quem não aceita o sacrifício de Cristo, então aceita o sacrifício da morte, que vai morrer, vai queimar no inferno. É simples assim. Eu fiquei ouvindo ele, porque tem muitas pessoas que fazem confusão em relação à fé. E aí, eu falei: mas então você acredita nessas coisas? Acredito. Não. Aí ele entrou nessa particularidade de espiritismo e macumba. E aí ele falou assim pra mim, eu perguntei: mas você acredita mesmo nesses negócios? Eu queria entrar, sabe, com o evangelho, mas parece que o Senhor fazia assim, da mão fechada. E aí ele falou assim: lógico, a maior prova do que eu acredito é porque eu incorporo. Ele falou. Eu falei: é mesmo? Você incorpora? Eu sou médium. Aí ele me contou um pouco da história, morava em São Paulo, agora está lá em São José. Tá, entendi e tal. Bom, serviço prestado, ele me pagou o dinheiro. E como é que eu uso esse dinheiro? Me deu um negócio assim, eu falei: não vou nem comprar nada com esse dinheiro. Enquanto eu não santificar
aquilo que eu recebi pela prestação do meu serviço. Vocês estão entendendo isso? Então, quando a gente conhece as Escrituras, é iluminado com a palavra, fica muito claro. Não precisa nem ter coração duro para entender um negócio desse e nem um coração livre para entender um negócio desse. É só você ser um pouquinho inteligente e abrir a tua fé. Simples assim. Como é que eu vou ir lá no mercado comprar o arroz lá de casa com esse dinheiro? Eu não. O cara dá macumba, faz mal para os outros e um monte de coisa. Porque você sabe disso, né, irmão? Não precisa nem ficar explicando essas coisas. Tem hora que faz o bem, tem hora que faz o mal. Da mesma fonte, muitas vezes sai água doce, às vezes sai água salgada. O cristão não pode ser assim. Como é que eu vou santificar isso, então? No altar, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vira para alguém que está perto de você e fala: entendeu, varão? Fala: entendeu, varoa? Amém? Se for dando certo aí, você me avisa, querido. Na hora que tiver bom, você me avisa. Glória a Deus, amados. Louvado seja Deus. Tem gente lá no Data Show, livro de Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Então foi por isso que a gente estava falando hoje um pouquinho lá. Livro de Hebreus, capítulo 2. É um assunto que eu tenho trabalhado essa semana lá em Rio Preto. E também, quando nós chegamos aqui, sentamos lá no quarto, junto com as meninas, os rapazes, né, meus sobrinhos, e a gente falou um pouquinho sobre Jesus Cristo vencedor. Jesus Cristo venceu a morte. Eu quero abordar esse assunto e pregar essa noite também esse mesmo assunto, para a gente glorificar ao nome do Senhor Jesus e a gente continuar indo, alcançando a nossa santificação, ou melhor dizendo, aperfeiçoando a nossa santificação. Porque a Bíblia diz que uma vez que nós somos e fomos santificados, temos o nome escrito no livro da vida, louvado seja Deus. E depois disso, a Bíblia, ela traz um ensino dizendo que é para a gente santificar, continuar santificando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele possa nos achar assim, irrepreensíveis, santificados em espírito, na alma também e também no nosso corpo. Então, veja que nós falamos de Jesus para que a nossa fé continue ativa e sendo mais alimentada, para que nós possamos seguir a santificação. Segue a paz e a santificação, pois sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, quando nós falamos de Jesus, é para o aperfeiçoamento da nossa fé, o aperfeiçoamento da nossa santificação. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus? Então veja, estarmos na igreja, reunidos como igreja, glória a Deus, nem sempre é apenas para recebermos uma palavra profética de modo geral, nem também recebermos uma palavra profética individual, naquele sentido: parece que hoje Deus não falou na igreja. O quê? Parece que Deus hoje não falou na igreja, só porque talvez não usou por profecia, indo direto a você? Meu Deus, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Tem alguém aí que quer ir para o céu? Ô, glória! E tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Não, eu acho que não, né, queridos? Misericórdia, mas nós queremos ir para o céu. E aí eu prometi, estava lá comigo a Taizinha e a Sara nesse dia. Eu falei: o dia que eu estiver pregando em Caçolândia, eu vou contar essa história, né? Se der a oportunidade, eu conto essa história. E nós ministrando lá em Rio Preto, e aí os irmãos reunidos, e a gente falava, e eu falava, né, do céu e da glória, enfim, aí a mensagem foi, e aí aquele ensino, e aí uma das irmãs, né, ali interagindo com a gente, falou assim: nossa, pastor, e às vezes, né, a gente nem quer ir, né? Aí o Leozinho é aquele irmão que vem de vez em quando com a gente aqui, toca guitarra, e ele é o irmão do Glória lá, irmãos. Ele dá cada susto nas pessoas. Se você estiver distraído do lado dele, ele: oh, glória, aleluia! Ele dá cada grito e os irmãos pulam da cadeira. E ela já confessou para nós que às vezes ela ia para o culto com sono e aquela boca, e sabe, e bocejando, e de repente o Leozinho do lado dela: oh, glória, aleluia! Quando a mensagem está indo assim, ele é o irmão do grito, sabe, o irmão do Glória. E ela falou assim: nossa, misericórdia, eu nunca mais dormi depois que eu sentei do lado do Léo.
Aleluia. E quando ela falou assim, né? A gente falando do céu, falando das coisas, falando, né? De repente morrer, nós vamos herdar, assim, os céus, em nome do Senhor Jesus. E ela falou assim, nossa, e às vezes a gente nem quer ir, né, pastor? Aí o Leozinho do lado, quer sim, irmã. Quem aí quer ir para o céu? Quer sim, irmã, a gente quer sim. Amém? Então, isso me fez refletir depois, porque muitas das vezes nós somos cristãos, só que a gente está tão focado aqui na terra ainda, que a gente está meio assim, vai ou não vai para o céu, né? Queremos ou não queremos que Jesus Cristo volta, né? Os jovenzinhos que ainda não casou pensam, nossa, que Jesus voltar coisa nenhuma, eu queria casar primeiro, né? Os mais aí que já estão numa fase da vida, falam, nossa, agora que eu estou, assim, de certa forma, sem problemas, agora que eu estou vivendo, acho que Jesus voltar uma hora dessa. Irmão, se Jesus voltar uma hora dessa, vai ser a glória de Deus na terra, amém? E a gente quer ir sim. Amém? Glória a Deus, vamos cantar. Quem quer cantar mais um pouco, louvar o Senhor mais um pouco? Glória a Deus, deu certo o violão então? Então eu vou pegar esse violão aqui. Vamos ficar de pé. Irmão Saulo, vem para essa bateria aqui, em nome do Senhor Jesus, para a gente também ir preparando o nosso coração cada vez mais para esse momento da palavra. Ainda temos um tempo aqui, 10 para as 8, né? Estou com o relógio bem aqui na minha frente também, 10 para as 8. Relógio no pulso, relógio no telefone, relógio ali bem na minha cara. Ô, glória, temos um tempinho para nós adorarmos ao Senhor. Mas enquanto eu pego o violão, enquanto os irmãos aqui vão se preparando comigo, deixa eu ver, não sei se tem como, deixa eu ver, tá comigo as irmãzinhas lá de Rio Preto, se quiser vir para cá, tem o Bruno lá também, Rogério, Nayara, Julinha, Taizinha, Sara, se vocês quiserem me ajudar, são louvores conhecidos, vamos pegar louvores conhecidos aqui, vocês vêm para cá, se não, fica aí, tá tudo certo também. A Julinha, eu não vou nem falar assim, ó, vem logo, Julinha, porque a Julinha já vem, amém? Taizinha, se quiser vir para cá, fica à vontade, aí os demais fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estou chamando eles aqui, e se preparando aqui em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você olhasse para alguém, escolha aí 2 ou 3 pessoas e fala assim, hoje nós estamos falando de Jesus. Fala assim, para a glória de Deus e para o aperfeiçoamento da sua santificação. Vamos ver se está dando tudo certo aqui, queridos. Glória a Deus, amém. Aqui está tudo certo. Vê os microfones das meninas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou aí. Glória a Deus. Vai testando aí, vai dando tudo certo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui, então, louvando ao nome do Senhor Jesus agora. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. calem-se diante dele, Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. os que confiam
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Homem volta de Jerusalém. Homem volta de Jerusalém, Jerusalém. Os montes. assim é o Senhor, Em volta do seu povo. Autoridade e poder. autoridade e poder, O domínio em suas mãos. pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Calem-se diante dele toda a terra. Calem-se diante dele a terra, Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos bons. Calem-se. Calem-se diante dele a terra, Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos bons. Levante as suas mãos lá em cima e diga glória. Glória, glória ao Senhor, glória, glória ao Senhor, glória, glória ao Senhor, glória, Mais glória, uma vez, glória. glória, glória ao Senhor, glória, glória ao Senhor, glória, glória ao Senhor, glória. Jesus não dá, diga. Não dá, sem Com Jesus palmas. não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, Sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, É você, sem Deus, Jesus queridos. não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus Não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não. não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra Viver. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Declare a ti, eu vou clamar, Senhor. A ti eu vou clamar, Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. por ti vou caminhar. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Há de existir. Sempre há de existir Meu Deus, eu sinto a presença de um Deus nesse novo lugar. amanhã
Diga, Jesus, eis-me aqui. Jesus. Nos encontre hoje nas suas misericórdias, meu Deus. Eis-me aqui. Se você pode aplaudir ao Senhor, aplauda o nome do Senhor, queridos. E diga, Senhor, eis-me aqui na sua presença. Eis-me aqui na sua presença. Eis-me aqui na sua presença, Senhor. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, abri meu. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, faça essa oração, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. oh, estou no meu jardim, cante. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Essa é a nossa sinceridade, Senhor. O desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume,
os dias só pra te adorar. eu já te particular. Diga eu confio em ti, Senhor, me sustenta em tuas mãos, me sustenta nos teus braços. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu És quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tua
Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar dando glória a Deus, queridos. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, um pastor chamado Ron Kenoly. Ron Kenoly ficou muito famoso ali nas décadas de 80, 90 e entrada dos anos 2000, quando ele escreveu vários louvores que tocou o mundo inteiro. E ele orava, e ele cantava ao Senhor, ele pedia para Deus experiências. E Deus foi dando experiências para que ele pudesse, de maneira correta, entrar na presença do Senhor. E aí ele escreveu um louvor que invadiu o mundo. O mundo inteiro tocou esse louvor. Esse louvor diz mais ou menos assim: cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção. Aleluia! Irmãos, escuta isso. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Erguer um templo, templo é para quê? Templo, aleluia, é para adorarmos ao Senhor. Com louvor, um trono. Com louvor, um palácio. Com graças, um trono. Feitos ao Rei dos Reis. Então, todas as vezes que a Bíblia ensina como entrar na presença de Deus, a Bíblia também diz que Deus ele vai habitar no meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo. Um povo que se reúne para não louvar, um povo que não se reúne para adorar, também é um povo que não vai experimentar a presença de Deus. Mas um povo que se reúne para louvar, um povo que se reúne para adorar, é um povo que vai experimentar a glória de Deus. Porque quem crê louva, quem crê adora, e se creres verás a glória de Deus. Então você ergue, aleluia, um palácio para Deus com louvores, entronizando a Deus no seu coração. Você entroniza a Deus no seu coração dando graças. Por isso que a ingratidão de pessoas nunca vai trazer Deus para esse coração. Então vira para alguém e fala: nunca se esqueça, quando você louva, você está levantando o palácio. E quando você agradece, diga, quando você é agradecido, você está entronizando Deus no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar de Jesus, queridos. Livro de Hebreus, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Versículo 1. Que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Glória a Deus, igreja. Veja agora o versículo 2 em diante, porque se pela palavra falada
pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nos dada, depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Diga assim comigo, diga, mundo futuro que falamos. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Porque nós estamos indo para este mundo futuro de que falamos. Amém, queridos? Então veja de novo o versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre a obra das tuas mãos, as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa do quê? Por causa da paixão da morte. Eu gostaria que você frisasse isso, por favor. Diga comigo, paixão da morte. Muito bem. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante tudo quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de se lhes chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Diga para alguém que está do seu lado e fala assim: você é um filho que Deus deu para Jesus. Aleluia. Versículo 14. E visto como os filhos participam da humanidade, os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da... Isto é, quem? O diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Diga assim: o Senhor já me livrou da morte. Vamos mais profundo, diz assim: o Senhor já me livrou do império da morte. Agora vamos mais uma vez, diga assim: o Senhor também já me livrou daquele que detinha o império da morte. E aí, com o olhinho assim virado por mão, fala: isto é, o diabo. Diga assim: Jesus já me livrou do diabo, do império da morte e da morte, e me deu vida eterna. Aleluia. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aliás, versículo 8. Vamos fazer essa leitura e aí eu vou então ensinando, ministrando a palavra de Deus e também ministrando a igreja de Cristo Jesus. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, e antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Agora vem comigo, igreja, diga assim: em nome de Jesus, eu vou participar do evangelho, e se esse evangelho tem aflições, diga assim: eu participarei também.
Diga assim, não tem problema. Diga, porque o mundo futuro de que falamos me aguarda. Me aguarda. Aleluia. Então é para participar do evangelho com as suas aflições, segundo o poder de Deus. Você não participa nem mesmo na tua luta, nem mesmo na tua prova, sozinho. O poder de Deus te capacita. Veja, que nos salvou, versículo 9, que nos chamou que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Frisa isso comigo de novo, fala, antes dos tempos dos séculos. Agora diga comigo, diga, já estava prometido. Diga, Deus via como feito, até que chegasse o tempo. Diga assim, agora o tempo chegou para mim. Diga, agora eu também participo das mesmas promessas. E que é manifesta agora. É o que eu acabei de pedir para vocês repetir. E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Agora vem o assunto que eu quero, o qual aboliu quem? Ele aboliu a morte. Abolir significa ocasionar o seu fim. A palavra abolir significa trazer a extinção, tornar extinto, fazer desaparecer, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quem aqui é participante do Evangelho? Então você é participante, louvado seja Deus, a luz, a vida e a incorrupção. Vamos trabalhar essa mensagem agora em nome do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Queridos, eu preparei um pequeno esboço, mas acredito que só pela leitura, a leitura ela nos fortalece demais, ela incentiva demais a nossa fé, ela vivifica demais a nossa fé. E o que eu quero dizer aos irmãos em nome do Senhor Jesus, é que essa leitura que nós fizemos de Hebreus e também aqui de 2 Timóteo, diz que é para nós nos atentarmos cada vez mais com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para de maneira nenhuma nos desviarmos destas coisas. Por isso a gente está sempre alertando a igreja que se tem alguma coisa te afastando do Evangelho, é melhor você se afastar dessas coisas e voltar para o Evangelho. Por quê? Porque este mundo que Deus está falando, que iria sujeitar todas as coisas a alguém, Ele não sujeitou essas coisas, tanto no mundo invisível como no mundo visível, e também no mundo dos mortos. Ele não sujeitou todas as coisas aos anjos, ou algum outro tipo de poder. Deus, Ele sujeitou todas as coisas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Veja que as pessoas que não ouviram diligentemente, elas foram banidas da presença de Deus. A Bíblia diz que os próprios israelitas, que eram um povo escolhido, eleito, aqueles que não tiveram a palavra de Deus em seus corações misturadas com a fé, escuta, aqueles israelitas, mesmo sendo os filhos de Deus e servos de Deus, que não guardaram em seus corações a palavra misturada com a fé, louvado seja Deus, esses não herdaram a terra prometida, foram banidos do descanso de Deus. Por quê? Foi banido do mundo futuro que Deus está prometendo. Por quê? Porque eles não guardaram os princípios, não honraram a Deus, eles não fizeram um bom caso, mas fizeram um pouco caso daquilo que Deus lhes falava. Aí diz assim, se Deus não poupou a estes, e também se Deus nem poupou aos anjos, que lá na eternidade se desviaram, teme, porque também no tempo final não poupará a ti. Então é tempo de ouvirmos com mais diligência. Então vamos continuar falando de Jesus. Vamos continuar incentivando a fé. Por quê? Porque o Senhor precisa, o Senhor quer, louvado seja Deus, derramar sobre as nossas vidas cada vez mais o poder do seu Espírito Santo. Cada vez mais o poder do seu Evangelho.
Então, todas as pessoas que não estão ainda participando do poder de Deus, Deus está dizendo, é tempo de você, aleluia, frisar a sua fé, vocacionar a sua fé, trabalhar a sua fé com diligência, para que você possa começar a experimentar o meu poder e a minha graça, o poder do Evangelho na tua vida. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas todo aquele que o buscar diligentemente, esse o encontrará. No livro de Isaías, no capítulo 45, se não me falha a memória, está escrito assim: por acaso eu pedi para que vocês me buscassem em vão? O Senhor nunca disse que se a gente buscasse seria em vão, mas o Senhor falou que todo aquele que me buscar com todo o seu coração vai me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Ai, pastor, eu busco, mas nada acontece na minha vida. Analisa o teu coração. Senhor, pastor, eu busco e nada está acontecendo no meu coração, a minha vida não muda, eu não consigo abandonar isso ou aquilo. Então, ai, pastor, eu não consigo servir a Deus direito. É hora de você acordar, porque se a sua senha da morte chamar você e você não tiver firme no Evangelho de Cristo Jesus, tu vai parar aonde? Se Deus não poupou nem os anjos, se Deus não poupou nem mesmo os filhos que se corromperam, será que Ele poupará a nós? Não, por quê? Porque o sacrifício de Cristo já foi feito e consagrou, aleluia, o príncipe da nossa salvação. E o maior valor que Deus tem em amor às nossas almas é o próprio sacrifício de Cristo. Mas Ele jamais vai passar acima do sacrifício que Ele mesmo nos deu para poder nos abençoar, para poder nos salvar. Quem não entra debaixo do sacrifício de Cristo não vai escapar da morte eterna, eu quero dizer. Mas entenda uma coisa, o maior valor em sacrifício que Deus valoriza, está consagrado, está selado, está ungido, é o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A pessoa que abandona a cruz de Cristo, a pessoa que abandona o Evangelho, ainda diz que continua confessando a Deus e quer se perder nos seus pecados. A Bíblia diz que toda língua se cale, todo homem seja considerado mentiroso e Deus verdadeiro. Em outras palavras, para a gente poder entender e selar isso que eu estou dizendo, se nós nos afastarmos da presença de Deus, não resta mais algum outro tipo de sacrifício ao qual possamos ser salvos. Nos fazemos mentirosos, dizendo que Deus está mentindo. Ai, Deus me aceita do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, do jeito que eu faço. Não, compare a sua vida com o Evangelho. Se a sua vida não está comparada com o Evangelho, não está conformada com o Evangelho, ela está conformada com o mundo. E quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Mas quem se faz amigo de Deus, aí sim se torna inimigo do mundo. Vira para alguém e fala, então vamos prestar atenção. Glória a Deus. Vamos falar de Jesus. Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras. Jesus Cristo é o Messias prometido. E todos nós aqui conhecemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito alguém para exercer domínio, como Deus exerce domínio. O homem foi declarado como a máxima da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. A sua imagem, a sua própria semelhança. Então, Adão e Eva, na construção que Deus deu a eles, Adão e Eva tinham o direito de reinar, dominar, sujeitar a terra, sujeitar todas as coisas e favorecer todas as coisas e crescer em todas as coisas e ser cabeça e não cauda. Mas aconteceu, infelizmente, que eles perderam essa autoridade, eles perderam esse domínio. E a Bíblia diz sobre essas coisas, a Bíblia diz que pelo engano da serpente, isso foi roubado da humanidade. Pelo engano da serpente, infelizmente, houve a corrupção. A serpente é o antigo dragão, a antiga serpente, o Satanás. Então veja que ao homem, quando o ser humano caiu em pecado, ele caiu nessa desgraça. Então toda autoridade, poder e domínio em relação às coisas terrenas, ficou ali sujeito ao diabo. Satanás, ele detinha então a partir de agora o império da morte. Satanás detinha nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. É tão certo isso que a partir de então a palavra de Deus veio a se cumprir na vida de todo homem que veio ao mundo, dizendo, se você comer desse fruto que está aí no meio do jardim, conhecimento do bem e do mal, se você me desobedecer, certamente morrerás.
Então veja que agora a morte vem, domina e reina sobre todo ser humano que está sobre a face da terra. Aí a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Em Romanos capítulo 5 está escrito isso. A morte reinou de Adão até Moisés. Até quando veio a primeira justificação através da lei. Deus pela sua graça justificou Adão, Deus pela sua graça justificou Noé, Enoque, Deus pela sua graça justificou Abraão, Isaac e Jacó. Então tem muitas graças e bênçãos que veio antes da vinda da lei escrita, da ordenança e dos mandamentos. Mas então a morte, ela reinava absoluto, de Adão até Moisés. Só que quando veio Moisés ele andou com Deus, louvado seja Deus, e Deus entregou a ele a lei dos mandamentos. E Deus então providenciou uma ordem de sacrifícios para que através desses sacrifícios as pessoas começassem a ser justificadas por meio de uma aceitação da aliança com Deus. Foi chamada de aliança da circuncisão. Então Deus ele começou a fazer aliança com homens. Deus começou a fazer aliança com todo aquele que cria, com todo aquele que crê. E Deus foi se agradando disso, só que Deus foi fazendo promessas. Desde o início Deus falou para a serpente em relação a essas promessas. Deus falou para a serpente: olha, um dia nascerá um que esmagará a tua cabeça. Louvado seja Deus. As promessas para Abraão, Deus falou assim para ele: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra, na tua posteridade, ou seja, aquele a quem eu enviar e consagrar como príncipe dos céus, da terra e até debaixo da terra, a este, louvado seja Deus, serão benditas todas as nações da terra. Deus foi fazendo promessas. Vocês estão me acompanhando até aqui? Glória a Deus. Deus foi fazendo promessas, e Deus fez promessas também ali em Deuteronômio 28, dizendo: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será tudo que você fizer, a tua plantação, o teu gado, o teu trabalho, o teu ventre, bendito serão os teus filhos, a tua casa, a tua família, tu serás bendito. Olha as promessas. Deus ele vem fazendo promessas, louvado seja Deus. E Deus ele usa a nação de Israel como uma espada para cumprir essa aliança, para cumprir essas promessas. Louvado seja Deus. Então vem chegando a plenitude dos tempos, e aquele que era prometido lá atrás, ele chega no mundo. Jesus Cristo chegou para marcar a terra. Então por mais que Deus libertou, deu promessas, livrou do império da morte, Deus ainda não havia ainda cumprido sobre a vitória sobre a morte. Deus fez promessas, mas as pessoas continuaram morrendo. Deus fez promessas e as pessoas continuam até hoje ainda descendo à sepultura. Deus fez promessas de vitória, de uma vida de vitória, e hoje nós participamos disso. Muitos já participaram disso, mas aquele cumprimento que Deus falou: um dia nascerá alguém que vai esmagar a tua cabeça, ainda não tinha se cumprido. Deus já havia pronto e cumprido, mas ainda não havia se concretizado, não havia sido consumado. Presta atenção nisso aqui, queridos. Vem o Senhor Jesus Cristo e começa a cumprir todas as coisas ao andar sobre a terra. No entanto, quando você lê o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, está escrito assim: e Jesus Cristo fez isso para que se cumprisse as Escrituras. Ele abriu os olhos dos cegos para que se cumprisse as Escrituras. Veja bem, nunca antes na história da humanidade, está escrito, um cego voltou a enxergar. Então está escrito assim: nunca antes se ouviu que alguém abrisse os olhos dos cegos. Mas nas Escrituras, pelas profecias e pelas promessas, estava escrita: um dia chegará alguém que curará o cego. Quando Jesus Cristo fez isso, aí está escrito assim: e ele fez para que se cumprisse as Escrituras. Aleluia! Aí ele levantou o coxo, o paralítico, e está escrito assim: e fez isso para que se cumprisse as Escrituras. E muitas palavras que Jesus Cristo falava e profetizava, está escrito assim: e Jesus Cristo falando disse: está cumprido as Escrituras, eu estou cumprindo as Escrituras. Então quando você olha para Jesus, você olha para as Escrituras, você vê o cumprimento das Escrituras em Jesus. Quem é o cumprimento das Escrituras? É Jesus. Louvado seja Deus, amém, queridos?
E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus Cristo olha para os discípulos e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele chega a dizer aos seus discípulos: olha, o Pai me deu um mandamento impressionante. O Pai me deu o direito de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. Aí o Senhor Jesus falou: ninguém me tira a vida, eu a dou. Esse mandamento eu recebi, ninguém me tira, eu a dou. Tenho o poder de dar e tenho o poder de tornar a tomá-la. Agora veja, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo está ensanguentado, judiado, o sangue esvaindo. Eu acho impressionante essas matérias dos doutores de hoje dizendo: olha, se o sacrifício de Jesus Cristo foi como está escrito, se o sacrifício de Jesus Cristo foi como está também registrado não só na Bíblia, mas na história dos romanos, como eles faziam a crucificação, era impossível este homem chegar à cruz, porque ele já deveria ter morrido antes. Por quê? Porque era frio e ele derramou muito sangue, ele teria tido hipotermia, ele teria tido colapsos, apagões, desmaios e morreria antes de ser pendurado. Só que a promessa dizia: ninguém me tira eu a dou. Então, por mais que o sangue de Jesus Cristo estava praticamente sendo esgotado, ele não morria porque ele era a vida. Aí a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19: e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os pecados, e trouxe o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, por mais que estavam tentando matar a Jesus, quem é que estava nele? Deus estava em Cristo, a vida estava nele. Os discípulos perguntam para ele, dizia assim para ele: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Crê-me, porque é o seguinte: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Tentavam matar o Senhor Jesus, mas ele não morria. Pendurado na cruz às 9 horas da manhã, deu meio-dia, houve trevas, Jesus não morria. 1 da tarde não morria, 2 da tarde não morria, 3 da tarde houve terremotos, raios, relâmpagos. E entenda uma coisa, queridos: Deus estava em Cristo, Cristo estava em Deus, e ele não morria. Só que chegou um momento em que Jesus Cristo dá um brado, dizendo assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandona Jesus na cruz. Nesse momento a morte o enxergou como um ser humano comum. Nesse momento o espírito da morte, também o diabo e todo o império da morte, que tem a ver com muitos e muitos e muitos espíritos da morte e muitos espíritos das trevas, disseram assim: é agora. O Pai o abandonou na cruz, ele é um ser humano comum, mata ele. No momento em que a morte matou o Senhor Jesus, ela não estava matando alguém comum, ela estava matando um homem justo, puro e santo. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele mesmo não tinha pecado. E Deus, em suas promessas, também deu uma autoridade para a morte. Lá no começo: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então a recompensa para os pecados, para os pecadores que vivem no pecado, é a morte. Então a morte tem o direito de vir e recolher. A morte tem o direito de vir e sepultar. A morte tem o direito de vir e lançar os condenados ao inferno, ou até mesmo os salvos. Está escrito em Lucas capítulo 16. Até mesmo os salvos, a morte tinha o direito de recolher e colocar lá no seio de Abraão. Lucas capítulo 16. Havia um abismo que separava esse império. Havia um império só, mas um abismo que separava o seio de Abraão e o lado onde está o inferno e todo o sofrimento com fogo e enxofre. Presta atenção numa coisa, queridos: a morte tinha o seu próprio império. Satanás detinha o império da morte. A morte reinava absoluto desde o início da sua existência, quando o homem veio a pecar. Então, se a morte veio a existir por causa do pecado, e o mandamento para a morte era: você tem o direito de reinar onde tem pecados,
O que ela fez de mal? Nada. Mal é pra gente. Infelizmente a gente morre. Infelizmente o ser humano morre. Infelizmente as pessoas perdem pessoas. Mas a morte é um ser criado. Ela é um espírito criado. Ela é uma criatura que tem também o seu próprio império. Entenda uma coisa. Se ela fez em obediência ao próprio mandamento de Deus, dizendo que o salário do pecado é a morte, ela nunca cometeu pecado algum. Mas, toda vez que ela mata um ser humano, ela não está fazendo nada demais. Toda vez que a morte vem e reina sobre um ser humano, ela não está fazendo nada demais. Ela está apenas cumprindo mandamento. Só que quando ela vem e reina sobre um justo, qual era o direito que ela tinha de reinar sobre um justo? Nenhum. Quando ela reina sobre Jesus, então a morte cometeu o seu pior pecado, pecou pela primeira vez no tempo da eternidade. Quando a morte errou contra a eternidade, quando a morte errou contra Deus, quando a morte errou contra o próprio Cristo pendurado na cruz, quando a morte veio e se assenhorou sobre ele, Jesus Cristo falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou, morreu. A morte veio e o abraçou. A morte cometeu o seu próprio pecado, e porque a morte pecou, a morte ficou sujeita a morte. E já que não tem morte para morte, tem a extinção dela, tem a abolição dela. Quando a morte pecou, na eternidade ficou registrado que o único que é santo é o Senhor nosso Deus, que o único que é absoluto é o Senhor nosso Deus, que o único que é forte, o único que é poderoso, o único que é, oh aleluia, é o Senhor nosso Deus. A morte caiu, louvado seja Deus, e Jesus Cristo então alcança o direito de continuar santo, de continuar irrepreensível, de continuar sendo a luz, de continuar sendo irrepreensível, de continuar sendo inabalável. Jesus Cristo alcançou pelo mandamento o direito de dar a vida e depois de tornar a tomá-la. Nesse momento, quando o sangue de Cristo santifica a terra, o sangue de Cristo se tornou apto para santificar as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo se tornou mais poderoso que o império da morte. O sangue de Jesus Cristo se tornou mais poderoso do que aquele que detinha o império da morte, significando que o sangue de Jesus Cristo tem mais poder para perdoar pecado do que o pecado trazer condenação. O pecado pode trazer condenação, claro que pode, mas quando você coloca a tua vida debaixo do sangue de Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus Cristo te perdoa, o poder do sangue de Jesus Cristo te restaura, o poder do sangue de Jesus Cristo te regenera, o poder do sangue de Jesus te santifica. Te santifica. Aleluias. Deixa na tela Hebreus capítulo 2, versículo 9. Veja que pela paixão da morte, ele provou a morte por todos. Ele provou a morte por todos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A graça de Deus, tem um texto que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, nesse momento a Bíblia começa a ministrar o Evangelho. Nesse momento os apóstolos começam a ministrar o Evangelho, porque Jesus Cristo veio ministrar o Evangelho, e os apóstolos, suas testemunhas, começaram a ministrar o Evangelho. O Evangelho tem sido ministrado até agora. Que Evangelho é esse? É o Evangelho que o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, aboliu a morte. Para quê? Versículo 14, Hebreus 2,14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então Jesus Cristo, ele se tornou ser humano, porque vocês se lembram, amém, queridos, de Filipenses capítulo 2, que o Senhor Jesus Cristo, mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lembra desse texto? Lembra de João capítulo 1, que diz
no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja Deus. Versículo 3 em diante vai dizer, aleluia, e ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Colossenses 1,16 diz, louvado seja Deus, que Jesus Cristo, ele é o cabeça de todas as coisas, o princípio primogênito de toda a criação, e diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Veja que Jesus Cristo, ele sempre coexistiu junto com Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas agora ele veio em carne, para quê? Para se tornar participante, assim como nós somos participantes de toda a humanidade. Jesus Cristo se fez homem para se tornar participante da humanidade, para ser um igual a nós. E já que nós experimentamos a morte, Jesus Cristo também veio experimentar a morte. Para quê? Para aniquilar o que tinha o império da morte. Você participa de coisa boa nessa vida? Jesus também participou dessas coisas boas aqui. O meu sobrinho perguntou assim: ô tio, vai ter futebol no céu? Vai ter futebol no céu? Bom, pensei, futebol é coisa boa para nós? É coisa boa, então vai ter no céu. Você crendo ou você não crendo, irmãos? Eu vou pedir para o senhor me dá uma bola aí para mim chutar. Vamos armar um gol ali para nós brincar um pouquinho. Porque tem gente que acha que o céu vai ser santinho barroco. Santo, 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 santo. 24 horas por dia. Não é assim não, irmãos. Você fala santo, santo, santo andando no coletivo, no ônibus. Você fala santo, santo, santo dirigindo o seu carro. Você fala santo, santo, santo viajando. Você louva a Deus e chora, escutando o louvor dentro do seu carro, na sua casa, tomando banho no banheiro. Você é um adorador aonde você estiver. E o dia que você estiver brincando, soltando pipa, não sei, andando de bike aí pelas florestas que tem nessa região, e você estiver dando glórias a Deus, então preste atenção, Jesus Cristo está vendo a sua adoração, você é um adorador. Então nós participamos das coisas desta terra, comemos, é gostoso. Hoje fizemos churrasco, louvado seja Deus, comemos churrasco, tivemos comunhão, até assistimos a Espanha e a Inglaterra, jogão, né? Então veja bem, nós participamos das coisas humanas, até coisas boas. Jesus Cristo participou das coisas boas, mas infelizmente nós não temos só coisas boas aqui, por causa daquela maldição do princípio. Mas veja bem, ele veio para participar e assumir a nossa maldição em nosso lugar. O livro de Gálatas diz assim, que ele se fez maldição em nosso lugar. Para quê? Para experimentar aquilo que nos amaldiçoava, para experimentar aquilo que nos feria, para experimentar aquilo que nos condenava. Então, por causa da paixão da morte, aleluia, pela graça de Deus, ele fosse consagrado como príncipe da nossa salvação. E agora, ele participou até mesmo da coisa mais cruel que nós temos, que é a morte, nessa existência, nesta vida, para que ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E depois, lá onde nós lemos em 2 Timóteo 1,10, para que ele abolisse a morte, ou seja, trouxesse a morte para a extinção. Os dinossauros foram extintos. E a morte? Pastor Rafael, mas a gente não morre? Naturalmente morre, mas presta atenção. Agora, por conta do sangue de Cristo, a morte do fiel, a morte do cristão, é o rito de passagem. Para onde? Para a eternidade. A morte do ímpio também é um rito de passagem para a eternidade. Mas o ímpio vai morrer e vai ficar sem Deus a eternidade inteira. Não existe eternidade inteira. Só existe eternidade. Mas o ímpio, ele vai ficar por toda a eternidade afastado de Deus, queimando no lago de fogo. A Bíblia diz que lá vai ser lançado a morte. Lá vai ser lançado o diabo, a besta e o falso profeta. Vivos, a Bíblia diz. E o salvo? O salvo, ele faz a passagem, e a primeira coisa que ele vê são os anjos. Eu contei para o pessoal lá em casa, né, na casa dos pastores, esses dias que a gente chegou. 2 testemunhos. O primeiro era do tio Dito, foi tio do pastor Celino. Tio Anísio. O filho dele contou a história porque estava no quarto do hospital. Chegou no momento da morte, ele morreu sem salvação. Momentos antes da morte,
ele começa a ver as regiões celestiais abertas para ele. Ele começa a ver espíritos, ele começa a ver bicho, ele começa a ver um monte de coisa. Coisa em que ele acreditava ser o Deus dele, coisa em que ele acreditava ser o guia dele, coisa em que ele acreditava sendo a coisa boa para ele, se tornou em trevas absolutas naquele momento. O filho dele contou a história dizendo assim que ele ficava em pé em cima da maca. Sai daqui, pelo amor de Deus. Filho, vai me pegar. Ele agarrou o filho dele. Ele agarrou o filho dele e falou, filho, pelo amor de Deus. E ele falou assim, falou pro pai dele, pai, não tem nada aqui no quarto. Tá tudo bem, só tá nós aqui, as enfermeiras. Calma, pai, calma. Filho, você tá pecando em falar que você não tá vendo. Vocês estão entendendo isso? Infelizmente ele morreu. E você já sabe para onde foi. Mas lá na igreja evangélica, a Arca, lá no comecinho, tinha uma senhorinha de cabelinho branquinho, serviu a Deus a vida inteira. Ela andava assim, ó, com a filhinha dela do lado, vinha, sentava, fazia as orações dela, participava do culto, servia a Deus e ia para casa. Ela cumpriu o chamado dela e o ministério. Um belo dia, ela já sem forças, a filha dela dando banho nela no banheiro. Ela virou e falou assim para a filha dela, sentada na cadeira. Filha, mamãe tem que ir, tá? Como assim, mãe? O que a senhora está falando? Vai para onde? Eu estou te dando banho. Mamãe tem que ir, meu amor. Mamãe tem que acompanhar o Senhor agora. Aí a filha dela falou assim, mãe, fique em paz, a senhora tem muito caldo para dar ainda. Fique em paz que a senhora ainda vai, nossa, vai viver muitos natais ainda, vai viver muitos anos novos ainda. Não, filha, a mamãe tem que ir. Aí ela começou a falar sério, filha, me escuta. Fica fiel ao Senhor porque a gente vai se encontrar um dia. Fica fiel ao Senhor porque a gente vai se encontrar com o Senhor um dia. Guarda os teus filhos. Proteja seu casamento. Eduque seus filhos no caminho do Senhor. Não odeie ninguém, ame, perdoe. Não faça o mal, não vai para o mundo. Filha, fica na presença. Aí a filha dela foi tentar argumentar. Ela falou assim, filha, é sério, a mãe tem que ir. Eles estão me chamando. Aí a menina falou assim, quem, mãe? Quem que está te chamando? Aí a mulher falou assim, você não consegue vê-los? Eles são maravilhosos. Eles são lindos. Quem, mãe? Quem? Os anjos. Filha, a mãe tem que ir. Eu te amo, tá? Fica firme no Senhor. Aí a filha dela, na época, contou na igreja Arca. Eu era jovenzinho na igreja. Filha, eu te amo. Suspirou, expirou e morreu nos braços dela. E a minha pergunta, será que morreu mesmo? Está vivinha ao lado do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, queridos, fica de pé. Tem vida eterna te esperando. O mundo futuro do qual falamos, o mundo futuro do qual falamos, o mundo futuro do qual falamos, o mundo futuro do qual falamos. Vocês prestaram atenção nesse versículo? O mundo futuro do qual falamos já está providenciado para nós, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Levante a sua mão para o céu e começa a dar glória a Deus. Começa a dizer, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Irmãos, começa a declarar no seu coração, ninguém vai me tirar de lá. Começa a declarar no seu coração, ninguém vai me tirar de lá em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é hora, se você tem que abandonar qualquer ritual, sabe, qualquer coisinha, qualquer impedimento, é hora de você abandonar. Se nós ou qualquer um de nós não estamos andando na sinceridade, mentimos, omitimos ou, sabe, condenamos os outros, julgamos, se nós estamos com qualquer embaraço na nossa vida, um namoro incorreto, amantes, qualquer coisa que vai te afastando de Deus, é hora de você ouvir com mais diligência, aleluia, o amor de Deus que está sobre você hoje. É hora de você ouvir com mais diligência o que o Senhor tem falado para você hoje, porque a vida eterna está te esperando. O mundo futuro do qual estamos falando está te esperando. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Comece agora a fazer uma análise da sua própria vida e entregue essa situação para Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer, pastor Rafael? Faça as suas renúncias, mas faça agora.
Em nome do Senhor Jesus, faça suas renúncias. Faça suas renúncias. Faça suas renúncias. O que é que te afasta de Deus? Renuncia isso aí agora em nome do Senhor Jesus. Renuncia isso aí agora em nome do Senhor Jesus. Estamos falando de Jesus. Eu vou te dar aí um minutinho em nome do Senhor Jesus. Se quiser aumentar esse som aí, pode até aumentar esse som um pouquinho. Em nome do Senhor Jesus. Você que é fiel, começa a visualizar o Senhor de braços abertos agora, dizendo: filho, está chegando a hora, tá? Eu já estou voltando para arrebatar a minha igreja. Eu já estou voltando para arrebatar a minha igreja. Eu vou ressuscitar os mortos. Eu já estou voltando para te dar um novo corpo, uma nova vida. Eu já estou voltando, aleluia, para te dar um corpo transformado, para herdar, aleluia, o plano de glória que eu tenho para a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Senhor, eu oro de forma geral por esta igreja. Eu oro de forma geral por cada homem, cada mulher, cada pessoa, Senhor, cada jovem, cada adolescente. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, conceda-nos arrependimento nas áreas que precisamos literalmente de um arrependimento, e um arrependimento rápido e profundo, e um arrependimento, meu Deus querido, aonde nós possamos estar realmente constrangidos pelo Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor não vai desistir da Tua igreja. Espírito Santo, eu sei que o Senhor irá até ao fim, oh aleluia, eu posso até dizer até as últimas consequências, para nos restaurar e nos santificar, porque está escrito: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu aplico o Teu sangue sobre esta igreja. Eu aplico o Seu sangue sobre todos aqueles que querem receber o Teu perdão. Eu aplico o Seu sangue sobre todos aqueles, meu Deus, que querem receber a Tua restauração. Eu aplico o Teu sangue sobre todos aqueles que querem receber, meu Deus, aquela nova oportunidade hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todo aquele, meu Deus, que ainda depois de ouvir permanece de coração duro, todo aquele que, meu Deus, que depois de ouvir ainda não vai dar lugar ao Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez eu te peço, incomoda. Ah, Senhor, eu sei das Tuas permissões. Eu sei que está escrito, Senhor. Eu sei que está escrito que vai vir aflições, vai vir problemas, vai vir, meu Deus querido, até mesmo caos, apenas para o Senhor ainda tentar resgatar essas pessoas. Então, meu Deus, eu até posso dizer: pode permitir, meu Deus, mas para que essa pessoa seja restaurada, para que essa pessoa seja, meu Deus querido, trazida para o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu profetizo vida sobre essa igreja. Ah, Senhor, eu profetizo vida e vida com abundância sobre esta igreja. Eu profetizo vida e vida com abundância, meu Deus, sobre os Teus filhos e filhas. Liberta agora, meu Deus, de toda maldição. Liberta agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno todo espírito da morte, todo espírito de maldição, todo espírito de enfermidade, todo espírito do vício, todo espírito de prostituição, todo espírito de fracasso, de fraqueza, todo espírito de miséria, em nome do Senhor Jesus, eu coloco fogo de destruição sobre todo espírito que não provém de Deus. Em nome de Jesus eu ordeno: sai agora da vida das pessoas e da igreja. Todo e qualquer tipo de espírito, em nome do Senhor Jesus, bata em retirada. Diga: vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, estenda as suas mãos. Pai, agora em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Seu sangue, o selo do Teu sangue, o selo do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos. O selo do Teu sangue, o selo do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre a casa deles, a família, sobre os projetos, sobre o futuro, sobre as novas etapas da vida. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos debaixo do sangue de Cristo Jesus. Diga: a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor, me conserva debaixo das Tuas misericórdias, e que eu viva com a força da Tua palavra. Diga: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga: eu viverei pela Tua palavra. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Pode encerrar. Glória a Deus.
Terça-feira os cultos continuam, quinta-feira os cultos continuam, a cada domingo os cultos continuam, queridos. Então não perca a oportunidade ou as oportunidades de estarem aqui. Glória a Deus. Não somente isso, use a luz do evangelho que o Senhor te deu e arrebanhe mais pessoas para Cristo. Fala para os seus amigos, para os seus parentes: pastor, eu não sou perfeito. Hoje você ouviu uma palavra, aleluia, para você aperfeiçoar a sua santificação. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus... Aí, queridos, talvez o pastor Celino não trouxe, ou ainda não faz aquele costume, eu faço de forma direta. Eu gosto assim, eu libero a primeira palavra, vocês falam assim seja, amém? Eu libero a segunda, vocês falam assim seja. Eu libero a terceira, vocês falam assim seja. E depois a gente faz lá, em nome do Senhor Jesus, Cacilândia do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? 1, 2, 3 e... Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Yeah!